Muito obrigado a Deus Todo-Poderoso pelo teu louvor, pelos cânticos aqui na tua casa, pela tua presença no meio de nós, pela unção sobre os teus filhos que tocam. Muito obrigado a Deus. Dá-nos agora um olhar para a tua palavra de forma diferente, para aprendermos, para guardarmos no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Ajuda-nos nesse Shabat que terminamos, o Shabat Nahamu, o Shabat do consolo, o Shabat do conforto ao teu povo, por causa da esperança da palavra de justiça para cada um de nós. É o que nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. O Shabat que nós estamos encerrando é o Shabat Nahamu. Então, é o Shabat do consolo, não é? A justiça de Elohim se revela através de Yeshua, o nosso Messias, não é? Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmos 90, que é o Salmos do Shabat Nahamu. Consolai, consolai o meu povo. Não é um sábado de muita alegria, não, porque este é um sábado que nós temos a esperança, mas também temos situações muito críticas por causa da nossa situação, não é? Então, nós temos aqui que os dias do homem são breves, Moisés está escrevendo, né? Cheios de tormento. Então, as nossas fraquezas aqui fazem-nos sofrer os efeitos da cólera de Elohim, né? Então, ele aqui vai clamar para que o Eterno possa nos dar. Nós não nos perdermos nos nossos dias com a vaidade. Olha aqui, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Elohim. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltai ao pó, ó filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois a tua cólera, como te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando tem compaixão dos teus servos? Sacia-nos de manhã com teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Seja sobre nós a graça do eterno nosso Elohim. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha o versículo 11. No original diz assim, o homem é castigado na medida das suas faltas. Tanto mais grave quanto ele é conhecido de Elohim. Elas são graves e gravíssimas. Esse é o Shabat, Nahamu, né, que nós precisamos enxergar. Moisés que escreve. Por isso que ele está contido aqui no Shabat Nahamu. Vamos para você ver em Isaías 40. Um detalhe aqui em Isaías 40. Quando o profeta começa escrevendo, consolai, consolai o meu povo, foi o que nós cantamos, o versículo 1 e 2, consolai, consolai o meu povo. Aí quando chega no versículo 10, ele vai falar, o eterno Elohim virá com poder, e o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Primeiro ele vem para julgar e abençoar. Não é verdade? Depois o seu galardão vem com ele. O que quer dizer? O salário.
aqui. Do versículo 1 ao versículo 9, ele vem para julgar e para abençoar. É por isso que a nossa Haftará é Isaías 40. Porque nós estamos terminando ali uma situação com Moisés, muito triste, que ele diz para Moisés, basta de ti, Moisés. Basta de ti. Por quê? Porque até então o povo recebeu o que Moisés falava. Dali em diante não receberia mais. Basta de ti. Não acrescente palavras, Moisés. Não acrescente palavras. Lembra da semana passada que nós estudamos Devarim, palavras? Que nós não podemos dizer palavras precipitadas. Há a precipitação da parte de Elohim, que é justa, perfeita e boa, e há a precipitação má, que é da nossa parte, que são das obras da carne. Mas a precipitação da parte de... E Moisés não podia ali se precipitar mais em palavras, porque basta de ti. O povo não te ouvirá mais. Era isso que ele estava dizendo, na realidade. Por isso que é Shabbat Nahamu. Porque Moisés amava o povo profundamente. Amava o povo. Amava tão profundamente que o conduziu até ali, tomando o lugar do povo. Ele então mata-me, Eterno. Ele disse para o Eterno, se o Eterno não conduzir esse povo, então eu faço de você uma nova nação. Não, eu não aceito. Olha o amor de Moisés a esse povo. Então, aqui ele diz, na parte B do versículo 10, o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. O que é isso? Sua recompensa estará com ele. Os obreiros fiéis não perderão o seu salário. Ele trará o pagamento com ele. Esse é o Deus justo. É o galardão. Será para todos que nele confiam. Para todos aqueles que nele confiam. Como pastor, versículo 11, apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. E as que amamentam ele guiará mansamente. Moisés confiava tanto que Elohim levantaria para colocar um homem sobre aquela congregação, é o que nós estamos cantando, não é? Um homem sobre aquela congregação que seria Josué, e o nome dele significa Yehoshua, não é? Josué, Yehoshua. É o que a justiça de Elohim é revelada nele, não é verdade? Então, por isso Moisés estava tranquilo e aceitou ficar ali diante, sem atravessar a montanha e chegar até a terra prometida. Né? Ficou nas estepes de Moabe e ali morreu. Não foi verdade? Esse foi Moisés. Então, por isso que a nossa paraxá, o trabalhador é contratado, mas ele será pago fielmente. Hoje pela manhã eu orava com alguém que tinha condições de pagar as dívidas quitar umas dívidas antigas com o Ministério do Trabalho e quitar uma dívida com o trabalhador. Então a pessoa recebeu condições de fazer esse pagamento. Aí eu disse para ele, dentro da Paraxá Nahamu, vamos lá em Tiago capítulo 5? Pagar o trabalhador é muito, muito, muito satisfatório. Por quê? Porque aqui Tiago está fazendo no capítulo 5 uma declaração contra as riquezas. E ele está da ostentação, do luxo, da abundância de qualquer coisa. Isso é a riqueza. Por quê? Porque o dinheiro e a filosofia são os maiores obstáculos ao homem fazer adesão a Adonai. Os maiores obstáculos é o dinheiro e a filosofia. Em Provérbios chega a dizer que os olhos invejosos correm atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza o aguarda. A pobreza qual? Espiritual, não é? E Yeshua diz que nós não podemos servir a Elohim e as riquezas. Ter muito de tudo, nós teremos que escolher alguma coisa. Aqui Tiago começa assim. Agora vós ricos, chorai, pranteai por causa das misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça. Essa é a riqueza que te afasta de Elohim. Porque você ter bens, a Bíblia nunca proibiu você ter bens. Você ter bens que te afastam dele, que não te permitem fazer adesão a ele, ser um com ele.
nas decisões. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Ele está falando exatamente de Nahamu, últimos dias. Quer ver? Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. E que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Eterno Todo-Poderoso. Então, quando nós orávamos com o irmão, e ele ali com um contrato que ele já teve condições de pagar a metade, eu falei, olha, você vem com esse contrato hoje dentro do Parashá Nahamu, onde fala do pagamento aos trabalhadores, que bênção que você recebeu, rapaz. Eu disse para ele. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações no dia da matança. Condenastes e matastes o justo que não vos resistiu. Por quê? Porque mesmo eu sendo um servo de Deus, eu tenho que entender a voz profética e compreendê-la. Porque ele está condenando aqui a morte dos profetas. Vamos na nossa Brit Hadashah. Vamos lá, Mateus capítulo 23, do Shabat Nahamu. Olha por que você acha que Yeshua diz aqui no capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo... a partir do versículo 31, a pregação de Yeshua aqui vai se fundamentar nos fatos que ele contasse, que ele encontra no local, o final dos dias, os últimos dias. Ele vê em Jerusalém, aqui agora, em Israel, exatamente isso. Versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois dos filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Porque ali ele diz, basta de ti, Moisés. Não acrescente palavras mais. Fique tranquilo. Por que ele está dizendo isso? Nós vamos lá na Parashá para vermos. Portanto, eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Ele não está dizendo para o ímpio, ele está dizendo nas vossas casas de oração. Matareis e açoitareis. Por quê? Porque quando o profeta vem e diz aquilo que você não quer ouvir, imediatamente toma raiva do profeta e, se for possível, mata. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Do justo Abel. Olha só. Isso são grupos religiosos altamente exaltados, de competição e de concorrência uns aos outros, que matam para poder sobreviver. Aqui, ó, aí Yeshua dizendo. Derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade, eu vos digo que quem estava trabalhando? Zacarias. Quem estava trabalhando? Abel. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Elohim recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim? O que houve ali? Uma concorrência e uma competição. Então, é mais fácil para você se livrar do concorrente, matá-lo. É isso que Yeshua está falando. Se livrar do concorrente, se Elohim aceita a sua oferta e não aceita do outro, se livre do concorrente, mata-o. É assim que acontece. Essa é a competição, a concorrência dos grupos religiosos diante da violência. E Yeshua via, naqueles dias dele, o futuro. Ele via a volta dele. Ele via os nossos dias. Os nossos dias que ele estava vendo. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis jamais, até que digais, bendito aquele que vem em nome de Hashem.
Não é verdade? Então, o que eles visam aqui é livrar-se. Vamos lá em 2 Crônicas 24, dar uma olhada na situação do profeta Zacarias. Por que que ele morre, o profeta Zacarias? Por que que ele vai morrer? 2 Crônicas. Porque os grupos exaltados, 2 Crônicas 24. Olha aqui que situação, a impiedade do rei Joás. É isso que vai acontecer aqui. O excesso, o ódio gratuito. Não é verdade? Então vai matar aqui agora Zacarias. Depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do eterno Elohim de seus pais, serviram aos postes ídolos. Olha, a idolatria e a prostituição é o que Moisés está falando em Deuteronômio capítulo 4, avisando Israel para não se prostituir. Olha aqui. Embora Elohim lhe tenha enviado profetas para os fazer tornar ao eterno, os profetas fazem Elohim vir ao povo. O sacerdote leva o povo a Deus. Não é assim, Ritona? Ritona que sabe. E embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o espírito de Elohim se revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Foi esse sacerdote que cuidou de Joás desde que ele foi pequenininho e lutou para fazer de Joás rei de Israel. Ele agora vai matar o filho de Jeoiada, Zacarias. Aqui. E ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Elohim, por que desobedeceis aos mandamentos do Eterno? Não prosperareis, porque deixastes o Eterno, também ele vos deixou. Mas conspiraram contra ele, o apedrejaram por mandado do rei no átrio da casa do Eterno. O rei Joás não se lembrou da beneficência que lhe fizera Jeoiada, pai de Zacarias. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Eterno verá e o Eterno requererá das tuas mãos, Joás. Nós não estamos lidando aqui com nada fora da casa do Eterno. Nós estamos lidando com as coisas dentro de casa. Interessante que aconteceu aqui em Vitória, um fato, o Roberto estava me falando aqui, aquela criança de 13 anos que morreu semana passada, atropelada. A pessoa que o atropelou não deu assistência e disse que ele era pastor, acho que adventista. Levantou-se um pastor adventista, hoje ele foi para o jornal e desfez tudo o que ele fez, o pastor adventista. Levantou um pastor adventista e disse: Deus cobrará de você toda essa mentira que você está dizendo, que ele não era pastor, e nem pastor de adventista. Ele simplesmente matou a criança e se foi embora e se dizendo pastor. O pastor levantou com uma voz profética e julgou a causa do homem. 4 dias depois, eu acho, ele morreu. 3 dias depois, ele morreu na prisão de um infarto. Esse é um infarto fulminante, Roberto está dizendo. Hoje o pastor vai para o jornal e diz: não, que Deus não faz isso, Deus é amor. Olha aqui que nós estamos acabando de ver na palavra. A pessoa sem o... Ele fez, tomado de precipitação do céu, e trouxe o julgamento para o homem, e ele morre lá na prisão, ele vai e desfaz. Não, irmãos, Deus é amor. Sim, e muito amor, e muito, muito amor. Mas ele julga. Olha aqui o que que fala. O que que fala? O Eterno verá e o requererá o sangue do profeta Zacarias das tuas mãos. É isso que Yeshua está falando. É isso que Yeshua está falando. Basta só o profeta se levantar a exigir os cumprimentos da Torá, da palavra de Elohim, e tentar dar a direção que a perseguição vem. Terrível, 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 terrível. E, o que aconteceu com Abel também, né? Então, esses foram 2 mártires. Agora, você veja aqui que toda a ameaça aos profetas está fundamentada no tráfico.
No tráfico branco ainda, que é o tráfico, o dicionário nosso de português fala do tráfico branco, do tráfico negro e do tráfico de influência. Né? E o que é o tráfico? É o comércio ilegal, não é verdade? Clandestino. O tráfico branco é de mulheres para a prostituição. É dentro desse tráfico que nós estamos incluídos. O tráfico branco para a prostituição. Para o tráfico que vai te conduzir a outros deuses. A outros deuses que não o Deus único de Israel, como nós cantamos aqui. Olha no capítulo 25, uma história muito interessante de uma ameaça de morte aos profetas. Irmãos, você sabe que a justiça, você conhece, tem vários advogados aqui dentro, sabem que o que é a justiça, que quando os juízes são ameaçados, agora, aquele senhor, aquele policial que morreu dentro do cemitério em Brasília, porque participou aí na prisão de não sei o que, do Cachoeira. Do Cachoeira. Eu me lembro do dia que o Eterno falou aqui, pelos que falam em línguas, ele disse que Lula vomitaria o mel que ele comeu. Então, quando eu estava vendo o Supremo ontem, na Globo News, eu estava olhando o ministro lá do Supremo falando, e os advogados estão todos cheios, porque vão participar de um júri no Supremo, o negócio está fervendo. Aí ferve o orgulho, a soberba, a altivez, esse negócio com essa gente toda assim. Então, mas ele estava falando e expondo a coisa claramente, mostrando a sujeira do governo Lula. Então, o mel que ele comeu agora está vomitando. Isso foi o Eterno que disse aqui em Assembleia. O mel que ele comeu, ele vai vomitar. E quando eu vi ontem, eu esqueci o nome lá do ministro, que está do Supremo. Procurador da Justiça da República falando. Então, ali ele estava expondo todo o governo dele. Por quê? Porque a justiça precisa ser estabelecida, precisa vir à luz. Nada termina em pizza com as mãos do Eterno. Nada, nada. Tudo vem à luz. Tudo. Hein? No físico pode até terminar, mas no espiritual, saiba que o negócio não fica assim. Não é verdade? Não fica. Olha aqui que interessante a ameaça de Amazias, rei de Judá. Sim, da prostituição, porque vamos em Deuteronômio capítulo 4, antes de olhar Amazias aqui. Dentro da nossa paraxá, Deuteronômio capítulo 4. Qual é o conselho de Moisés aqui para Israel? Moisés está entregando o cargo. Ele está passando o cargo porque ele não ultrapassará as estepes de Moabe. Ali ele ficará e morrerá ali. Não é verdade? Porque basta de ti, Moisés, e não acrescente palavras. Aqui, ó. Agora, ó Israel, ouve os estatutos, o juízo que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais. Versículo 2. Nada acrescentareis ao que vos ordenei, mas guardai os mandamentos. Os vossos olhos viram o que Elohim fez por causa de Baal-Peor, porém, vós, versículo 4, vos chegasse ao Senhor vosso Deus hoje vós que vos chegasse hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos, juízos e tal. Versículo 6, guardai-os, praticai-os, pois será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos vossos olhos e tal. Ele vem falando tudo aqui. Quando chega no versículo 15, ele diz, no dia em que o Eterno, vosso Elohim falou convosco em Horebe, no Monte Sinai, do meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, guardai, porque ele não tem figura. Portanto, guardai com diligência as vossas almas, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher, de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus. Por quê? Porque o Egito aqui tem nos seus afrescos o pato, o casal de patos, simbolizando o casamento, a felicidade e a fidelidade conjugal. O pato, no Egito. Você encontra em tudo, em quadros, nos museus, nas lojas, tudo. Esse é o símbolo conjugal, o casalzinho de patos.
de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, da idolatria, irmãos, da prostituição, por isso que é tráfico branco. E quando levantares os teus olhos aos céus e vires o sol, a lua, as estrelas, todos os exércitos do céu, não sejais seduzidos. O Egito também é adorador do Deus Sol. A França é adoradora do Deus Sol. Você não sai da França sem comprar um cartão que não tem a cara do sol. Por isso nós temos o domingo, o dia Sunday. Exatamente. Vocês estão entendendo? Então é isso aqui, está dentro da paraxá. O que é que ele vem dizendo? Olha só, não sejais seduzido a inclinar-te, versículo 19, e adorar estas coisas que o Eterno teu não seja seduzido a inclinar-te a estas coisas e adorá-las. Que Elohim repartiu a todos os povos que vigem debaixo dos céus. Mas o Eterno vos tomou, vos tirou do forno do ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como hoje se vê. O problema é a prostituição. Quando não fabricamos esses ídolos, temos o ídolo do coração. Colocamos o nosso coração nas riquezas. Colocamos o nosso, como está denunciando Tiago no capítulo 5. Denunciando lá no capítulo 5, o coração nas riquezas, onde Yeshua proíbe totalmente e negando o salário do trabalhador. Não funciona. Não funciona isso não. Vamos lá em 2 Crônicas. Mas eles não iriam ouvir mais Moisés no capítulo, 2 Crônicas, capítulo 25. Vamos lá para você ver o que faz o rei Amazias agora. A ameaça que ele faz ao profeta. Olha aqui. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Eterno. Olha aqui. Porém, ele fez todo o serviço, ele cumpriu todo o Shabat, ele fez todas as festas, fez tudo isso aí, mas o seu coração não era inteiro. Sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Contudo, não os matou os filhos dele, mas fez como na Torá está escrito, no livro de Moisés, aí, ó, como o Eterno ordenou, ele obedecia a Torá. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Amazias congregou Judá e os pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Então os numerou de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Fez uma seleção no seu exército. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens. O reino do norte estava dividido com o reino do sul. Judá tinha um reino, o reino do norte tinha outro. Olha o que Elohim vai falar para ele pela boca do profeta. Olha aqui, ó. Então, ele pagou 100.000 homens valentes do reino de Israel, com prata. Porém, certo homem de Elohim, que nem fala o nome do profeta, veio a ele e disse, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Eterno não é com Israel. Com o reino do norte, que o Eterno não era, porque Israel estava em pecado. O Eterno não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Elohim te fará cair diante do inimigo, pois Elohim tem o poder para ajudar e para fazer cair. Perguntou Amazias ao homem de Deus. Então, esse Deus aqui não ama, ó, ele derruba e ele levanta. Ele tem poder para isso. Perguntou Amazias ao homem de Elohim. O que se fará dos 100 talentos de prata que dei a Israel? Eu já paguei 100.000 homens. Olha o que o profeta responde. Respondeu o homem de Deus, mais tem o Eterno que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que ele fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu a ira deles contra Judá. O reino do norte ficou com ódio de irmãos contra irmãos, porque Elohim diz, vocês não podem ir à guerra. É isso que ele falou, porque vocês estão em pecado. Vocês vão cair diante do inimigo. Aí ele devolve. Olha aqui, veio uma ira muito grande. Tudo é de aceitar uma oferta. Lembra da morte de Abel?
porque Elohim aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. Aqui aceita de Judá e não aceita do reino do norte. Esforçou-se então Amazias e conduziu o seu povo ao Vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e trouxeram. Versículo 13. Enquanto isso, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam um grande despojo. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses de Seir, porque o coração dele não era reto. Ele parte para a idolatria, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. A ira do Eterno se acende outra vez, vem o profeta. Mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que ao seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei lhe respondeu: olha a ameaça de morte. Como juízes físicos são ameaçados de morte, olha como o profeta é. Acaso fostes nomeado conselheiro do rei? Para com isso, porque haverias de ser morto. Então o profeta parou, mas disse: sei que já o Eterno deliberou destruir-te, porque fizestes isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Aí ele manda buscar para conversar com o reino do norte, e ele entra numa guerra terrível aqui, e ele se desvia e ele vai morrer. Mas ele ameaça o profeta. Ele ameaça o profeta horrivelmente, horrivelmente por causa da sua idolatria. Vocês se lembram de Elias? Vamos lá, 1 Reis. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Alguém vê um pouquinho de água para mim, fazendo favor? 1 Reis, capítulo 19. Está onde a água? Está não. Está não. Olha no versículo 1 de 1 Reis 19. Ameaça Elias agora. Elias entra em depressão, irmãos. O profeta. Mas eu quero te falar que ele fez igualzinho fez Moisés. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não te fizer a tua vida como a um deles, eu vou te matar, diz Jezabel. Elias sai dali, e aqui nós temos uma história parecida com Moisés, mas ele vai se calar. Olha, vamos continuar. Elias teve medo, correu para salvar a sua vida. O profeta é feito de carne e osso também. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhou um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Eterno. Tenha agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Eterno voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longe te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até onde? Horebe, o monte de Elohim. Exatamente. Ele vai a Horebe. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e lhe veio a palavra do Eterno dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Eterno dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Elohim: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Eterno, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Eterno, porém o Eterno não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Eterno não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave, ouvindo a Elias. Envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos.
Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Eterno, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, dê uma nova tarefa. Unge a Azael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meluá, ungirás profeta em teu lugar. Já foi substituído. Obrigada, meu filho. Já foi substituído. Ele vai ser, olha aqui, por Eliseu, ó. Filho de Safate, de Abel-Meluá, ungirás profeta em teu lugar, porque eu vou te recolher. Olha o versículo 19. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias, vai, volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois, cozeu a carne, deu ao seu povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia até o momento que Elias foi arrebatado. Por quê? Em 2 Reis, no capítulo 9, você vai ver que aqui há uma situação camuflada dos profetas de Eliseu para ungir Jeú de tanta concorrência e competição no governo que havia. Olha aqui, capítulo 9. Elias já não vai ungir Jeú. Quem vai ungir Jeú é um profeta que não é Eliseu também não, é da escola de profeta de Eliseu, porque não podia parecer que ia morrer. A situação estava tensa. É aquilo que Yeshua viu em Mateus capítulo 23. Ele viu a volta dele. Agora, os nossos dias que ele vê. Vão matar os profetas, vão fazer calar, vão assassinar, vão fazer tudo para que não fale para eles a verdade. Mas eles ouçam histórias de carrochinha e filosofia. É isso. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse, cinge os teus lombos, bota o cinto da verdade. Leva este vaso de azeite contigo e vai a Ramote de Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Eles estavam numa reunião. Toma o vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz, assim diz o Eterno, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas, porque vais morrer. Entrando ele, viu que os capitães do exército estavam sentados ali. Disse ele, capitão, tenho uma palavra para te dizer, respondeu Jeú. A qual de todos nós? Disse ele, a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse, assim diz o Eterno Elohim de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Eterno que Jezabel matou. Está vendo? O inimigo matando e fazendo destruição. Você acha que o céu vai cruzar os braços e vai ficar olhando? Como é que vai ficar esse negócio? Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Por isso que Amós, irmãos, vai lá para você ver, no livro de Amós. Isso é o que está acontecendo. Basta de ti, Moisés. Basta de ti. Não acrescente palavras. É o que fez Eliseu ali, Elias ali. Até diz, ele estava naquela depressão toda, naquela situação difícil, Jezabel queria matá-lo. O Eterno vem e diz, vai fazer isso, 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 segue por esse caminho, unge Azael, rei da Síria, e Eliseu para te substituir, que eu vou te levar. Que maravilha, né? Olha aqui, Amós capítulo 2. O Eterno não deixará os seus profetas na mão. Ele vai auxiliá-los. Olha aqui. O que ele fala?
Versículo 4 do capítulo 2. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Judá, por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a Torá do Eterno e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Israel, por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem olha os crimes sexuais. Um homem e seu pai entram a mesma moça e assim profanam o meu santo nome. Deitam-se junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que foram multados. Eu destruí o amorreu diante deles, não obstante sua altura ser como a dos cedros, e sua força como a dos carvalhos. Eu destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísse a terra do amorreu. Dentre vossos filhos levantei profetas, dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Eterno. Mas vós, aos nazireus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará sua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará em pé o arqueiro, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o cavaleiro livrará a sua alma. Até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz o Eterno. Vocês se lembram de João Batista? Vamos lá? Mateus capítulo 14, na nossa Bíblia. Mateus capítulo 14. A morte de João Batista. Toda violência gira em torno da prostituição e da idolatria. Toda violência gira em torno da prostituição e da idolatria. Olha aqui, ó. Por aquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Yeshua, e disse aos seus servos: este João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Ele fala. Herodes havia mandado prender a João, e o fizera acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dissera: não te é lícito possuí-la, ela é mulher do teu irmão. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe a dessem. E mandou degolar a João no cárcere, porque cala o profeta, né? A cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ela levou a sua mãe. Então chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciá-los a Jesus. Mas Lucas faz essa narrativa, dizendo, Herodes dizendo: João, eu não mandei degolar? Né? Hoje, pela manhã, foi muito interessante aquela palavra que o Eterno nos falou. Vamos voltar lá. Ezequiel, capítulo 20. Foi muito interessante, porque em casa eu fui lê-la com tranquilidade. Aí eu fui entender. Toda violência gira em torno da prostituição e dos ídolos. Toda violência. Versículo 30 do capítulo 20 de Ezequiel. Até o versículo 44. Olha o que diz aqui a palavra. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Eterno Elohim. Por isso que é Shabbat Nahamu. Porque ali você vê toda a esperança para Israel. Toda a esperança para Israel. Moisés declarando. E depois de avisar de todos os ídolos e de tudo e da prostituição, Moisés dá a Israel toda a esperança, falando que Elohim havia o escolhido e que levantaria Josué para poder conduzi-los tudo. Não ali que ele diz isso, mas olha aqui. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Eterno Elohim: acaso vós
vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, a oferecerdes os vossos dons, e fazerdes passar os vossos filhos pelo fogo, até hoje estáis contaminados com todos os vossos ídolos. E vós me consultareis, ó casa de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, vós não me consultareis. O que veio a vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Que coisa maravilhosa. Isso é para nós, ele falou, foi para nós aqui na congregação, hoje pela manhã. Não foi para o vizinho, nem para ninguém, não, para mim e para você. Aqui, eu hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregareis das terras nas quais estáis. É o retorno, irmãos. Com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Como entrei, é o que está prometido em Oséias. Levarei ao vale de Acor, ao vale da tribulação, e lhe falarei ao coração. Então ela não me chamará mais de Baal, mas ela me chamará meu marido. É isso aqui, ó. Olha só. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o eterno Elohim. Far-vos-ei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. Então sabereis que eu sou o eterno. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o eterno Elohim, ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o eterno Elohim, ali me servirá toda a casa de Israel. Toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles. E ali demandarei as vossas ofertas alçadas, as primícias das vossas dádivas, como todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras que andais espalhados, sereis santificados em vós ante os olhos das nações. Então sabereis que eu sou o eterno, quando eu vos fizer voltar à terra. Com mão levantada, jurei dar aos vossos pais. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e terei nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o eterno, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o eterno Elohim. Lembra o que Francisco leu hoje pela manhã em Deuteronômio 29, versículo 4? Ainda não tendes ouvidos para ouvir, nem coração para entender. Moisés sabia, né? Sabia que Israel não tinha ouvidos para ouvir. Ouvido não é só ouvir, é entender o que está fazendo. E não está em desarmonia nem com Yeshua, nem com os profetas e nem com a Torá. É isso que é o Shabbat Nahamu. Aí você pode entender, consolar o meu povo, que virá, ele vai fazer isso. Eu nunca esperava, Léo, que ele iria falar essa palavra. Far-vos-ei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Por causa do trono da justiça. Por isso eu queria chamar os levitas, antes de encerrarmos, e cantarmos a justiça de Elohim é revelar.